Bem alto, Juliana. Não é o seu fone, não. Aquela O seu rotaçãozinha que microfone aumenta. tá... Ah, sim, um minutinho só. Deixa eu ver aqui. Configurações, áudio, microfone JBL, alto-falante, testar. Ah, tá baixinho aqui, porque o negócio aqui, né? Entendi agora. Pode falar para ver. Alô? Melhorou? Boa noite, Neuza. Tem umas pessoas chegando, que nem todo mundo é desde o início participante aqui do grupo. Tá, Neuza? Chegando agora, então. Clarice já tem algum tempo que está junto, já está acompanhando. A gente está aqui, então, essa investigação do escritora brasileira Lígia Fagundes Telles. Com mulher, parece que pode ser que seja escolhida daqui a pouco tempo como... Tem essa história de botar o maior escritor brasileiro, a maior escritora, né? Parece que, diferente de Clarice Lispector, que talvez até aqui era considerada a escritora número um, né? A brasileira. É possível que a Lígia venha ocupar esse lugar porque ela faz uma literatura um pouco diferente da Clarice, que é mais existencialismo o tempo todo. Enquanto que a Lígia ela vai testando o que o Freud chama de castração, né? Testando, jogando em cima do proibido. Como é que eu posso dizer o que não pode ser dito? Ela faz isso consciente do que está fazendo, né? Como aquela mulher esperta, assim, que vai fazendo alguma coisa no limite da, da lei, né? Assim, nascida no seio de uma família pertencente à burguesia, possuindo como herança intelectual valores e processos literários modernistas, aí eles vão tentando qualificar, né? Dessa maneira, tá vendo? Quanta gente que é burguês, quanta gente que é modernista e que não conseguiu, né? Escrever nada, tá? O que me parece aqui que deu um empurrão nela, aí é importante isso, tá? É o empurrão do pai, viu aqui, Clarice, ó. Aos 15 anos de idade, publique seu primeiro livro de contos com o apoio financeiro do pai. O pai diz então, publica, minha filha, você bota pra fora essa merda que você tem na cabeça. Pô, o pai não liga pra imagem dessa, né? A gente, mulher toda melindrosa com imagem, mas o homem, né? Vai lá e faz, vai. Parece que o pai aqui um apoio financeiro e pouco se lixando, né, por conteúdo. Por que eu falo isso? Porque ela fala assim que Porões Sobrado, que é esse primeiro dela, Porões Sobrado, e depois Praia Viva e o Cacto Vermelho, ela mesma proibiu que continuasse a relançar, a própria Lígia. Aí ela diz então na entrevista, a minha disposição em relação a Porões Sobrado, Praia Viva e esse aqui também, o Cacto Vermelho, decorre de que no Brasil vivemos um país do terceiro mundo. Temos problemas demais, fico aflita só de pensar nas novas gerações lendo esses meus livros que não têm importância. Ela diz que não tem, mas tem para nós como pesquisador, não tem? Por causa que o pai bancou assim, publica, minha filha. Se for simples, você vai aprendendo caindo no chão, igual criança que levanta com 1 ano de idade, cai, levanta, até aprender a andar de bicicleta, né?
Mas aqui tem a questão, então, do narcisismo, ou seja, da minha imagem, que eu não quero mostrar mais o feio, né? Aquilo que eu não era uma grande escritora ainda, comecei... Boa noite, Tamela. Espero que você goste aí da Tamela, né? Que você goste, veio indicada por Cristóvão, né? Vamos ver se você consegue acompanhar a gente na leitura. O grupo já existe desde 2017, né? Muita gente nova entrou, continua entrando. Nós estamos investigando aqui no início da Lígia Fagundes Telles, tá? Então, eu vinha dizendo assim, a Lígia conseguiu publicar com 15 anos de idade, uma menina de 15 anos, né? Imagina só, a questão interna, assim, que não foi adolescente, né? Boa noite, Ricardo. O adolescente tem problemas de, assim, de aceitação, autoaceitação, mas ela queria ser escritora desde 15 anos de idade, né? O pai, então, bancou, com apoio financeiro, o livro dela. Então, é que esse pontapé inicial, pode, minha filha, vai que, né, o pai aqui garante. Qualquer coisa que acontecer, me fala. Tá vendo? Hoje estão atacando tanto assim a função do pai, né, do marido, o patriarcalismo e tal. Você vê que com esse apoio é que ela surgiu, a Lígia, né? Então ela fala aqui numa entrevista, a minha indisposição em relação a Porão e Sobrado, Praia Viva e Cacto Vermelho, decorre de que vivemos no Brasil, um país de terceiro mundo, problemas demais a gente já tem, que não dá para você pensar em literatura, né? Gente de favela, né? Problemas demais. Fico aflita só de pensar nas novas gerações lendo esses meus livros que não têm importância. Olha só o que ela está dizendo. Justamente a importância que tem é o pontapé inicial, assim, vai que eu garanto, minha filha, ela foi, daí para frente ela foi mais, e foi mais, e foi mais, e conseguiu, né? Quero que conheçam o melhor de mim mesma, o melhor que eu pude fazer dentro das minhas possibilidades. E eu não pode conhecer o pior, não? O início é sempre claudicante, né? Eu achei curioso isso, porque aqui, já que o nosso assunto é justamente ver essa origem, né? Que o pai que morreu, o pai dela morreu, né? Ninguém sabe quem é. Ela é famosa. Fui procurar aqui Porão e Sobrado, lote vendido. Então, só alguns colecionadores velhos que tem esse livro guardado lá, e um herdeiro pega e vende pro sebo, né? Ou então bota no leilão aqui, ó. Primeira obra da autora, assinada por Lígia, 1938, foi o lote vendido. Porão e Sobrado, Livraria Memorial, também leiloa, né? Aqui deve encontrar por uns R$ 1.500, assim. Ó, R$ 260. Boa noite, loucos por literatura. Encontrei 3 livros desses sendo aliás, lote vendido. Esse também já está vendido e esse aqui também já foi, lote vendido. Então, se alguém encontrar o Porão e Sobrado, os 3 primeiros livros dela, né? Porão e Sobrado, Praia Viva e o Cacto Vermelho, o Adelmo aqui tem interesse nesses 3 livros, né? Mesmo que custe R$ 1.000. A pesquisa, né? A autora fazendo autocrítica sobre sua produção intelectual, querendo apagar o que, quando tinha 15 anos, escreveu. Mesmo o pai dizendo, publica, minha filha. Ela, futuramente envergonhada, deu um passo atrás e quer que não seja mais publicado, né? Então, o que está chamando a atenção aqui é assim, como que o drama privado da gente, na psicanálise, você vai falar em consultório, e isso que ela falou que seria feio, né, para falar só em privado, em consultório, ela pede que não seja mais mostrado. Se entrar no site dela, assim, dos representantes dela, diz assim, ela não quer mais que publique, a editora então está proibida, o desejo da falecida é, não quero mais, né? Então fica condenado, tá vendo? Pode ser que não respeite o desejo do morto e relance para efeito de pesquisa, né? Assim como fizeram com as cartas do Freud, né?
Durante a vida do Freud, ninguém podia ler as cartas dele. E ali estava o segredo da psicanálise, né? O narcisismo, que é o artigo de 1914, e muitas outras obras do Freud, obras públicas, elas são todas discutidas no privado e comentadas nas cartas. O Freud tinha o cuidado de escrever um artigo e enviava para os companheiros dele para lerem, né? E comentarem. Depois o artigo era publicado. Então, assim, a história da psicanálise fica prejudicada, não dá valor às cartas, tá? Pois justamente no mundo privado é que está o segredo da vida pública, né? Então, se a gente estuda combinando o lado reservado da pessoa, não precisa expor, né? Assim, é só saber como é que foi construída a obra, tá? Não é entrar, botar foto de nudes, né? O Freud lá com a irmã da mulher dele disse que tinha caso com a irmã da Marta, né? Parece que o Freud fazia uns passeios secretos com a com a cunhada dele. Contribui em alguma coisa, é isso? Então, assim, a baixaria você pode evitar esse lado, mas como é que foi construída a obra, né? Tá? O que interessa a gente é isso. Como é que surgiu uma grande autora brasileira que, como já estávamos falando desde o início, assim, a Clarice, enquanto vai falando toda aquela angústia dela, né? Sem ter esse cuidado aqui, né? Não é bem ter esse cuidado, mas essa diferença ela tem em relação à Lígia. Tá? Vamos ler no conto que fica mais claro, tá? Então, a maneira como a Lígia escreve, do ponto de vista que nós estamos estudando junto com Freud, né, junto com Machado de Assis, seria escrever um tratamento para a própria neurose, né? Aquele aborrecimento da existência. Quando eu comecei a escrever uns mini crônicas assim lá em 2014, um colega aqui professor da UFS, o Adelmo é assim, ele vê alguma coisa que incomoda, ele vai lá e faz uma mini crônica. É isso que é, só isso, mais nada. Para tratar a neurose, está incomodando, escreve, né? Aqui em 1915, num artigo sumido do Freud, tá vendo? Que também o Freud não publicou, né? Escondeu na gaveta, saiu em 1987. Grande Freud escondeu um artigo, tá? Não era carta privada, não, era um artigo que ele ia publicar e guardou. Parecido com a Lígia lá em cima, né? Artigo chamado Neurose de Transferência, uma síntese, escrito em 1915. Lá no meio desse artigo diz: ainda é legítimo supor que também as neuroses têm de prestar seu testemunho sobre a história do desenvolvimento da alma humana, tá vendo? O desenvolvimento da alma humana acontece porque eu preciso trabalhar para acalmar minha angústia, né? Tá? As neuroses prestam seu testemunho para o desenvolvimento. É brincadeira de palavra do Freud, né? O Freud é um grande escritor, né? A neurose não vai prestar testemunho em lugar nenhum. Seria assim: a neurose obriga o homem a trabalhar para encobrir o vazio, o medo da morte, né? Vai distrair porque você, né, precisa disso. Ainda é legítimo supor. Quer dizer, Freud mostra aqui também que ele era um grande escritor, né, para escrever dessa maneira. Ainda é legítimo supor que também a própria neurose tem que prestar conta no tribunal da ciência, então, né, sobre a história do desenvolvimento que a alma humana vai se desenvolvendo com o tempo, né? A dificuldade humana está, então, com relação a esse problema do oculto, né? É preciso ocultar o erro, né? Que é a castração humana, não é isso? Tem que esconder o erro, o feio, né? Que é o que castra a gente, é o feio da gente, né? E você quer esconder isso aí. Começar a ler o conto, 8h20, né? Então ela começa dizendo: anoiteceu e faz frio. A gente tem um costume aqui de ler o texto, tá? Literalmente, durante a online, né? Quem tem tempo de ler antes, repete a leitura online. Quem não tem tempo, aproveita para ler junto. Anoiteceu e faz frio. Merda, veja só, tá chegando o inverno.
Tá? Então, aqui ela vai usar da liberdade de falar um monte de palavrão nesse conto, né? Aquilo que você nunca fala, que a mulher, principalmente, né, evita o palavrão sujo, né, chulo, assim, baixo, ela vai deitar e rolar nesse conto a Lígia, né? Usando o artifício, então, da licença poética, tá? O paciente vai no consultório, se ele soubesse que o que ele diz lá, ele podia converter em licença poética e escrever um conto, uma narrativa, ele deixaria de ser paciente de psicanálise, seria ser escritor da angústia, né? Aproveitando a frase do Freud, né? A sua angústia permitiu produzir mais uma obra literária, né? Então, a angústia da Lígia está aqui, né? Merda, né? É o verso que, segundo Xenofonte, cabe dizer agora. Aprendi com ele, com Xenofonte. Xenofonte vai ser o nome de um personagem aqui, né? Remete ao grego, mas é um personagem. Aprendi com ele que palavrão em boca de mulher é como lesma em corola de rosa. Sou mulher. Tá? Logo, só posso dizer palavrão em língua estrangeira, se possível fazendo parte de um poema. Por quê? Porque assim as pessoas ao redor poderão ver como ela é autêntica e ao mesmo tempo erudita. Fala em língua estrangeira, poucos entenderão ou ninguém vai entender, né? Uma puta erudita, tá vendo? Como ela combina, né? Uma grande erudita, no sentido de... Tão erudita que, se quisesse, podia dizer as piores bandalheiras em grego antigo. O Xenofonte sabe grego antigo. A lesma ficaria irreconhecível, como convém a uma lesma numa corola de 44 anos. Aqui a autora está com 46 nesse momento, tá? Ela está com aquela marca da velhice, né? Peitinho vai caindo, né? As rugas, plástica, ela vai falar de plástica aqui, né? Então o conto também é autobiográfico disfarçado, né? 44, a Lígia nasceu em 1918, aqui na idade do conto, em 54 ela tinha 46 anos. 46 não. 18 com 30, 48 para 54. 36, fiz a conta errada, né? Então, a personagem tem 44 e a autora tem 36. 44 anos e 5 meses, meu Jesus. Foi rápido? Não, passou rápido. Rápido. Mais 6 anos e terei meio século, 50. Tenho pensado muito nisso e sinto o próprio frio secular que vem do assoalho e se infiltra no tapete. Meu tapete é peça. Todos os meus tapetes são peças, mas não sei o que fazem esses bastardos que não impedem que o frio se instale na sala. Os bastardos tapetes não impedem, né? Fazia menos frio no nosso quarto, com as paredes forradas de estopa e o tapetinho de juta no chão. Ele mesmo forrou as paredes e pregou retratos de antepassados e gravuras da Virgem de Fra Angélico. Tinha paixão por... É um pintor, né? Fra Angélico. E tinha pintado uma virgem. Mas na frente ela vai falar, vai associar essa ideia de virgem aqui, porque empregou essa virgem aqui atrás, é porque quando era jovem não via coisas que agora, com 4 anos, vê melhor. Boa noite, Rodrigo Freud. Então aqui ela está dizendo, né? Rapidamente ela fala que esse rapaz, né? Ele mesmo, né? Ele, o Xenofonte, que vai aparecer mais adiante, forrou. Onde agora? Onde? Podia mandar acender a lareira, mas despedi o copeiro, despedi a arrumadeira, o cozinheiro, despedi um por um, me deu um desespero e mandei a corja toda embora. Rua, 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 vai embora, sai daqui. Fiquei só. A lenha em algum lugar da casa, mas não é só riscar o fósforo e tocar na lenha, como se vê no cinema, aquela coisa mágica, né? O japonês ficava horas aí mexendo, soprando até o fogo acender. O japonês devia ser um dos copeiros, né? Um dos funcionários. E eu mal tenho forças para acender o cigarro. Estou aqui sentada faz não sei quanto tempo. Desliguei o telefone, me enrolei na manta, trouxe a garrafa de uísque, estou aqui bebendo bem devagarinho para não ficar de porre. Hoje não.
Hoje quero ficar lúcida, vendo uma coisa, vendo outra. E tem coisa beça para ver, tanto por dentro como por fora. Emprega, então, a linguagem sempre insinuante, né? Tá? Em cima do muro ali, né? Jacques Lacan escreve assim, o muro da linguagem. A linguagem tem um muro que você fica lá em cima dela, né? Do lado esquerdo você tem o privado, do lado direito o público. O eu fica indeciso em cima do muro da linguagem, né? O que eu vou falar agora? Ainda mais por fora, né? Por dentro e por fora. Por fora, ainda mais por fora. Uma porrada de coisas que comprei. Você não escuta uma dama falar assim, ainda mais nesse tempo, né? 1954. Ela agora tem tempo para analisar as coisas por dentro e por fora. Se alguém puder comentar o que for lido no privado aí, eu agradeço, tá? Pode ser Marcos, a Juliana, a Clarice, a Neuza. Tem gente que não quer se manifestar falando, né? Tem uns comentários bons, né? Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Por enquanto é o primeiro. Ela agora tem tempo para analisar as coisas por dentro e por fora. Isso aí. Aos 44 anos, tomando seu uísque, talvez, né? Daqui a pouco vai fazer 50, a vida indo embora, né? Tem tempo para fazer essa análise. Bem comentado. Uma porrada de coisas que comprei no mundo inteiro, coisas que nem sabia que tinha e que só vejo agora, justo agora que está escuro. Vamos lá ver coisas que se ela soubesse antes não teria comprado, né? E sobretudo rica, né? Exorbitante de riqueza. Abriu um saco de ouro para o decorador se esbaldar nesse saco de ouro. E se esbaldou mesmo, viado. Chamava-se René e chegava logo cedinho com suas telas, veludos, musselinas, brocados. Trouxe hoje para o sofá um pano que veio do Afeganistão, completamente divino. Divino, divino, né? Vai chamar o viado aqui do René, né? Nem o pano era do Afeganistão e nem ele era tão viado assim. Tudo mistificação, tudo cálculo, né? Tá vendo? Aquela frase do Freud, né? Em público é tudo cálculo, tudo, né, mistificação. No privado é que tem o porquê disso. O privado vai aparecer daqui a pouco. Surpreendi-o certa vez sozinho, fumando perto da janela, a expressão fatigada de um ator que já está farto de representar. Tá vendo? Assustou-se quando me viu, como se tivesse apanhado em flagrante roubando um talher de prata. Então retomou o gênero borbulhante e saiu se rebolando todo para me mostrar o oratório, um oratório falsamente antigo. No conto tem muita coisa rolando então do falso, tá? Tudo feito há 3 dias, mas com um furinho na madeira imitando o cartucho de 3 séculos, caruncho de 3 séculos. Esse anjo só pode ser do Aleijadinho. 3 séculos, então, né? Veja as bochechas e os olhos de cantos caídos. Com o nadinho está. Eu concordava no mesmo tom histérico, tá? Mas teria a ver com a encenação, né? Embora soubesse perfeitamente que o Aleijadinho teria que ter mais de 10 braços para conseguir fazer tanto anjo assim. A casa de Madô também tem milhares deles, todos autênticos. Ela joga com o autêntico e o falso. Numa parceria o tempo todo aqui, tá? Ela também era autêntica, ó. Autenticamente falsa, né? Ah. A voz falsete. A necessidade que você tem de sustentar a aparência, né? E eu sabendo que estava sendo enganada e não me importando, ao contrário, sentindo um agudo prazer em comer gato por lebre. Parece que o grande problema da gente, então, é ter que conviver sempre dessas aparências, né? Li ontem que já não, já estão comendo ratos em Saigon. E li ainda que já não há mais borboletas por lá. Nunca mais haverá a menor borboleta. Desatei então a chorar feito louca. Não sei se por causa das borboletas ou dos ratos. Acho que nunca bebi tanto como ultimamente. E quando bebo assim, fico sentimental e choro à toa. Tá vendo? Então o álcool aí, né? O uísque está servindo para ela liberar
aquilo que fica travado, né? E emociona com o sentimental solto, né? Você precisa se cuidar. René disse na noite em que ficamos de fogo. Só agora penso nisso que ele me disse. Por que devo me cuidar? Por quê? Contratei-o para fazer em seguida a decoração da casa de campo. Tenho os móveis ideais para a sua casa de campo, né? Ele avisou. E eu comprei os móveis ideais. Comprei tudo. Compraria até a peruca de Maria Antonieta com todos os seus labirintos feitos pelas traças. E mais a poeira, pela qual não me cobraria nada. Simples contribuição do tempo. É claro. É claro. Então as traças, a velhice, né? Já daria o tom de... Aqui não se sabe se essa peruca, então, é um artigo chinês aí da esquina, né? Onde agora? Às vezes eu fechava os olhos e os sons eram como voz humana me chamando, me envolvendo. Luisiana, Luisiana. Que sons eram aqueles? Aqui ela vai começar a retomar o passado, né? Bêbada, né? Como podiam parecer voz de gente e ser ao mesmo tempo tão mais poderosos, tão puros. E singelos como ondas se renovando no mar, aparentemente iguais, só aparentemente. Este é o meu instrumento, disse ele, deslizando a mão pelo saxofone. Com a outra mão em concha, cobriu meu peito, né? Tomou no peitinho dela. E esta é a minha música. Falou isso quando encostou a mão, né, no corpo dela. Aqui tem uma inversão, então, né? O que vinha do corpo dela como estímulo para ele tocar, era então a música que ele tocava para a mulher apaixonada que ele tinha, né? E está lembrando, então, a voz que vinha, né? Que sons eram aqueles do saxofone? Como podiam parecer voz de gente? Então, o som parecia voz de gente. Ela vai lembrar, então, desse homem que ela, no final, pede para ele se matar, né? Ele vai se tornando muito domesticado pelo amor por ela, obediente demais, e torna, então, ela diz assim, ela fica exigente e vai ficando nojento. Porque assim que se converte também um homem num... Né, deixa de ser seu marido, né, um homem, para ser um... Tá? Um ser obediente completamente, e você desvaloriza seu próprio... a pessoa que você admira, não é isso? Esta é a minha música. Onde? Olha o meu retrato em cima da lareira. Na lareira tem que ficar seu retrato. Determinou René num tom autoritário. Às vezes ele era autoritário. Apresentou-me seu namorado, um pintor. Pelo menos me fazia crer que era seu namorado, porque agora já não sei mais nada. O efebo de caracóis na testa me pintou toda de branco. Me pintou como uma dama das camélias. Dama das camélias é aquela história, né? Madame Duplessis, né? Voltando do campo, o vestido comprido, o pescoço comprido, tudo assim engalgado e iluminado, como se eu tivesse o próprio anjo tocheiro da escada aceso dentro de mim. Aquela impostura. Tudo já escureceu na sala, menos o vestido do retrato. Lá está ele, diáfano como a mortalha de um ectoplasma, pairando suavíssimo no ar. Uma colega aqui que não pôde vir, falou que esse vocábulo aqui, o ectoplasma, é muito usado no espiritismo, a seita que ela segue, como uma aura externa, né? Diáfano também, então, né? Pairando no ar. Que tem esse efeito magia aqui que ela vai invocar, né? O homem que deu a ela o nome, né? Batizou, jogando uma aguinha na cabeça, assim. Tudo muito simbólico, né? Então tem esse elemento sobrenatural, né? Que também é reminiscências de um momento mais feliz que viveu antes. Um ectoplasma muito mais jovem do que eu, sem dúvida, o puxa-saco do efebo era suficientemente esperto para imaginar como eu devia ser aos 20 anos. Aqui então tem um regresso no tempo, né? Você no retrato, parece um pouco diferente, concedeu ele. Mas o caso é que não estou pintando só seu rosto. Queria dizer com isso que está pintando a minha alma. Concordei na hora, fiquei até comovida quando vi de cabeleira elétrica e olhos vidrados.
Quando me vi, meu nome é Luiziana, me diz agora o ectoplasma, tá vendo? Há muitos anos mandei embora o meu amado e desde então morri. E tem uma espécie de uma chave de interpretação do conto, né? Alguma coisa ela fez, tá? Aquele outro conto que quem leu, a gente não chegou a discutir ainda, recomendar uma leitura, mas não foi para debater, mas acabou que pulamos ele, que era Venha Ver o Pôr do Sol. Tem também uma espécie assim de vingança contra um erro do passado. Aí levam à morte que trocou o rapaz por um outro pretendente mais rico, né? Há muitos anos mandei embora o meu amado, desde então morri. Tem uma morte, então. Olha, onde? Tem um iate, tem um casaco de visão prateado, tem uma coroa de diamantes, tem um rubi que já esteve incrustado no umbigo de um chá famosíssimo. Até hoje, até há pouco eu sabia o nome desse chá. Tem um velho que me dá dinheiro, tem um jovem que me dá. Aqui quem demarcou isso para mim foi a Juliana, na leitura dela, ela marcou essa passagem, né? Achei muito interessante. Tem um velho que me dá dinheiro, tem um jovem que me dá gozo, e ainda por cima tem um sábio que me dá aulas sobre doutrinas filosóficas com interesse tão platônico que logo na segunda aula já deitou comigo. Nada disso vai compensar aquela perda aqui atrás, ó. Vinha tão humilde, tão miserável, com seu terno de luto empoeirado e botinas de viúvo, que fechei os olhos e me deitei. Vem, Xenofonte, vem. Não sou Xenofonte. Não me chame de Xenofonte. Interessante que a palavra Xenofonte, saxofone, tem muitas letras comuns, tá? Então, o som da voz, o Xenofonte, né, que fala grego. Ele me implorou e seu hálito tinha o cheiro recente de pastilhas Valda. Era Xenofonte. Nunca houve ninguém tão Xenofonte quanto ele. Era um saxofone. Não tinha ninguém tão saxofone quanto ele, né? Devido à sonoridade da música, que vai aparecer aqui na hora que estão chorando mais na frente. Como nunca houve uma Louisiana tão Louisiana como eu, tá? Ninguém, porque um faz o outro na relação de amor, né? Por isso que fala assim, morreu, né? Um faz o outro. Você vai muito bem na vida enquanto você tem aquelas, né? Na relação de amor, um dá existência ao outro, né? Ninguém era tão xerofone quanto eu, ninguém houve nenhuma tão lusiana quanto eu, porque foi batizada por ele. Ninguém sabe desse nome, ninguém, nem o Kaften do meu pai, que nem esperou eu nascer para ver como eu era. Nem a coitadinha da minha mãe, que não viveu nem para me registrar. Tem uma reclamação aqui quanto à origem, né? Nasci naquela noite, então a data de nascimento dela foi o dia que o Xenofonte batizou, né? Naquela noite recebi um nome que durou enquanto durou o amor, né? Ela quer resgatar esse nome aqui na hora do morto, aqui. Ela vai dizer que vai visitar lá um advogado, quer ver? Outra madrugada, quando enchi a cara e fui falar com o meu advogado para não pôr no meu túmulo outro nome, senão esse, que era o que ela queria que tivesse, né? Que não era o nome dela então, né? O nome que o namorado deu. Ele deu uma risadinha execrável. Luiziana? Mas por que Luiziana? De onde que você tirou esse nome? Controlou-se para não me chacoalhar. Por tê-lo acordado àquela hora, vestiu-se muito polidamente e me trouxe para casa porque ela estava bêbada, né? Como queira, minha querida, você manda. Deu sua risadinha. Enfim, uma puta bêbada mais rica tem o direito de botar no túmulo o nome que bem entender. Foi o que provavelmente pensou. Então o advogado não conhecia a história íntima dela, né? Por que que ela queria o nome no túmulo, que não era dela, mas tinha sido dado pelo rapaz que vai dar agora. Mas já não me importo com o que pensa. Ele e mais a cambada toda que me cerca, opinião alheia, é este tapete, este lustre, aquele retrato. Opinião alheia é esta casa com os santos varados por mil. A opinião alheia que vai tomar no cu, escrevi aqui assim meio grotescamente,
quando você está ali assim, né, querendo fazer isso mesmo, né? Sobre botar o nome dela que trocado lá onde ela morreu. Imagina você chegar lá, que morava, né, tá enterrada. Quem é essa Luziane? Não me importo com o que pensa o advogado, a opinião alheia, quem for lá ver o cemitério, já, né? Já era, já morreu. Mas antes me importava e como. Por causa dessa opinião, tenho hoje um piano de cauda, tenho um gato siamês, então ela tem toda essa pomposidade e deixou para trás o grande amor da vida dela, não é isso? Por causa dessa opinião, tenho hoje um piano de cauda, só tem um piano de cauda quem tem muita grana, né? Tem um gato siamês com uma argola na orelha, tem uma chácara com piscina e nos banheiros papel higiênico com florinhas douradas que o velho trouxe de Nova York, junto com estojo plástico que toca uma musiquinha enquanto a gente vai desenrolando o papel, tá? Bem sofisticado o banheiro, né? Quando me deu os rolos, deu também os potes de caviar. É preciso dourar a pílula, disse rindo com a sua grossura habitual. É um grosso, aqui é o viado, né? Ela chamou de viado aqui, né? O arquiteto, né? Que está agora embelezando a casa dela. É um grosso sem remédio. Se não cuspisse dólar, eu já o teria mandado para aquela parte com seus tacos de golfe e cuecas perfumadas com lavanda. Aí é Tem o tem velho, um né? sapato com fivela de diamante, um aquário com uma floresta de coral no fundo. Quando o velho me deu a pérola, achou originalíssimo escondê-la no fundo do armário e me mandar procurar. O velho é o que ela citou ali em cima, né? Está ficando quente, mais quente. A brincadeira de, né? Tá achando, não tá? Tá quente. Não, agora esfriou. Eu me fazia menininha e ria quando minha vontade mesmo era mandar que enfiasse a pérola no rabo. Enfia essa pérola no rabo, velho nojento, e me deixasse em paz. Me deixe em paz. Ele, o jovem ardente, com todos os seus ardores, Xenofonte, com seu hálito de hortelã, enxotar todos como fiz com a criandagem, todos uns sacanas que mijam no meu leite e se torcem de rir quando fico para cair de bêbada. Se a autora Lígia está emprestando voz a alguma amiga, algum caso que ela viu, ou é um caso imaginário, a gente nunca entra nessa questão aqui, né? A gente entra na ficção da realidade. Então, é uma ficção da realidade que é a maneira de tratar o real, né? Onde, meu Deus? Onde agora? Tenho também um diamante do tamanho de um ovo de pomba. Trocaria o diamante, o sapato de fivela, trocaria o iate, trocaria tudo, anéis, os dedos, para poder ouvir um pouco que fosse a música do saxofone, do Xenofonte, né? O saxofone do Xenofonte. Nem seria preciso vê-lo, juro, nem impediria tanto ver de novo, né? Eu me contentaria em saber que ele está vivo, vivo em algum lugar, tocando seu saxofone. Quero deixar bem claro que a única coisa que existe para mim é a juventude. Tudo mais é besteira, lantejoura, vidrilho. Posso fazer 2.000 plásticas que não resolve. No fundo é a mesma bosta. Só existe a juventude. Ele era a minha juventude, mas naquele tempo eu não sabia, na hora a gente nunca sabe, nem pode mesmo saber. Essa frase aqui é demais, tá vendo? A gente está estudando assim, o narcisismo é sempre depois, tá? Vendo aqui, Juliana, o narcisismo, Clarice, como a gente está estudando, ele é sempre igual o Dom Casmurro, né? Depois que passou, você vai olhar para trás, Bentinho atrás da porta. Naquele tempo, jovem, né? Eu não sabia de nada, na hora a gente nunca sabe de nada, vai vivendo a vida. Depois que viveu, como escreveu aqui Loucos por Literatura, né? Aqui no começo. Volto para o passado, né? Ele agora tem tempo para analisar as coisas por dentro e por fora, né? É isso aí. Lá no futuro você olha para trás. Naquele tempo eu não sabia. Na hora a gente nunca sabe. E nem pode mesmo saber. Impressionante, né? Então a gente tem rastreado aqui desde o Freud, passando pelo Machado de Assis e agora na Lígia,
como que ela também tem uma coerência do ponto de vista assim, da ligação entre... Você não vê isso na Clarice Lispector. Essa reflexão filosófica, né? Então, psicanalítica no meio do texto. Quando que você é surpreendido, né? O Freud vai dizer depois assim, o eu não é senhor da sua morada, o eu não é senhor da experiência, né? É isso, né? Você está vivendo a experiência, mas você não dá conta de tudo que está se passando. Depois que você vê, aí fugiu, perdeu, né? Voltando, ele era a minha juventude, mas naquele tempo eu não sabia que ele era a minha juventude. Na hora a gente nunca sabe, nem pode mesmo saber, fica tudo natural, como o dia que sucede à noite, como o sol, a lua. Eu era jovem e não pensava nisso, como não pensava em respirar. Tá? Podemos até planejar o ato, mas a análise é sempre depois, né? Alguém, por acaso, fica atento ao ato de respirar? Aqui ela compara, então, aquela frase aqui de cima, né? Com esse movimento automático do respirar. Você vive como se estivesse respirando, né? Fica assim, mas quando a respiração se esculhamba, ó, quando desorganiza, né? Aí você vai voltar no passado. Ele era a minha juventude, ele e seu saxofone, o Xenofonte e o seu saxofone, que luzia como ouro. Seus sapatos eram sujos, a camisa despencada, a cabeleira um ninho, mas o saxofone estava sempre meticulosamente limpo. Tinha também mania com os dentes, que era de uma brancura que nunca vi igual. Quando ele ria, eu parava de rir só para ficar olhando o dente dele. Ah? Trazia a escova de dentes no bolso e mais a fralda para limpar o saxofone. Achou num táxi uma casa. Aqui ela põe até a fralda Johnson, ó. Já tinha, né? Com esse nome em 1954. E desde então passou a usá-las para todos os fins. Era o lenço, a toalha do rosto, o guardanapo, a toalha de mesa e o pano de limpar o saxofone. E também a bandeira de paz que usou na nossa briga mais séria quando quis que tivéssemos um filho. Aqui tem uma questão interessante, né? Desejou um filho com Xenofonte. Mas não teve, não. A primeira vez que nos amamos foi na praia. O céu palpitava de estrelas e fazia calor. Então fomos rolando e rindo até as primeiras ondas que ferviam na areia e ali ficamos nus. Ah? Esse conto é de 1954. Está, né? Uma época que você vestia o corpo inteiro, né? Maior comprido. Ela diz então que o casal de namorado ficou nu e se amou na praia, né? Preocupou-se quando lhe disse que não fora sequer batizada. Aqui é um joguinho, né? Um joguinho de namorada, assim. Não existe ninguém no mundo que não tenha um certidão de batismo ou de registro civil, né? Porque aqui tem um nome, né? Porque tá ligado esse batismo aqui ao nome, né? Como é que ela podia não ter nome? Mas ela vai... como é literatura, não tem essa questão, né? Na literatura você pode dizer que não foi batizado. Colheu a água com as mãos, enconche e despejou na minha cabeça. Eu te batizo, Luisiana. Em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pensei que ele estivesse brincando, mas nunca o vi tão grave. Agora você se chama Luziano. Então ela foi lá procurar o advogado para ser enterrada com esse nome, né? Disse, beijando a face. Perguntei-lhe se acreditava em Deus. Tenho paixão por Deus. Sussurrou, deitando-se de costas, as mãos entrelaçadas debaixo da nuca. Deixa eu ver se alguém ficou de fora aqui, né? Bom. Na nuca, o olhar perdido no céu. O que mais me deixa perplexo é um céu assim como este. Ele era meio poeta, né? Bastante poeta, por isso que envolvia a mulher. Quando nos levantamos, correu até a duna onde estavam as nossas roupas, tirou a fralda que cobria o saxofone, trouxe a fralda delicadamente nas pontas dos dedos para me enxugar com ela. Aquela fralda que era tão importante para enxugar o saxofone, ele usou para enxugar.
então sentiu-se importante, né? Por isso que ela cita. Aí então pegou o saxofone, sentou-se encaracolado e nu, como um fauno menino, e começou a improvisar bem baixinho, formando com o fervilhar das ondas uma melodia eterna. Por isso que lá em cima ela diz que aquele som parece uma voz, né? Porque ao mesmo tempo que ele batiza, ele vai e toca o som. Os sons cresciam tremidos como bolha de sabão. Olha este que grande, esta que grande. As metáforas que ela usa, o som é uma bolha de sabão que cresce, né? Olha esta agora mais redonda. Ó, estourou. Se você me ama, você é capaz de ficar assim nu naquela duna e tocar o mais alto que puder até que venha a polícia? Aqui ligou a proibição de ficar nu então com a polícia, né? Perguntei. Ele me olhou sem pestanejar e foi correndo em direção à duna e eu corria atrás e gritava e ria, os dois pelados, né? Ria porque ele já tinha começado a tocar a plenos pulmões. Aqui ela vai entrar na parte histórica, como é que ela conheceu o Xenofonte. Minha companheira do curso de dança casou-se com o baterista de um conjunto que tocava numa boate, houve festa, foi aí que conheci o Xenofonte. Em meio da maior algazarra do mundo, a mãe da noiva se trancou no quarto chorando, né? Veja em que meio minha filha foi cair. Só vagabundo, só cafajeste, só Xenofontes, tá? Aqui então entra, Juliana, assim, a condenação do ser artista, né? E lá em cima, então, ela baniu os 3 primeiros livros dela, assim, a feiura, né, da originalidade antes de se tornar renomada, né? Quer dizer, ela mesma, então, futuramente, autocriticando a si mesma, né, revendo o que ela escreveu no passado, tem um paralelo com essa frase que põe no meio do conto que diz: essa gente, essa sujeira aqui, né? Minha filha casou com um cafajeste, um vagabundo que é um artista. Depois que fica renomado igual Caetano Veloso, igual Chico Buarque, todas elas vão querer casar com, né? Aí não é mais cafajeste, nem é vagabundo, né? Pergunta se não vão querer casar com Roberto Carlos, né? Então tem uma fase aqui que, enquanto não é famoso, é vagabundo, é cafajeste. Então essa mulher que está chorando, ela fala: deitei na cama e fui buscar um copo de água com açúcar, mas na minha ausência, enquanto ela foi fazer isso, os convidados descobriram o quarto. E quando voltei, os casais já tinham transbordado até ali, correndo para lá, né, atracando sem almofada no chão para acalmar a senhora, cuja filha ia casar com um pilantra, né? Pulei gente e sentei-me na cama. Olá, Biratã, depois de um monte de tempo, obrigado por ter vindo, parabéns, né? Estão no meio da leitura. Biratã é um participante antigo que está ausente ultimamente, de vez em quando ele aparece, já publicou um livro, né? A mulher chorava, chorava até os... Então aqui ele está falando que a mulher que ia se casar, cuja filha, né? Veja em que meio minha filha foi cair, no meio de um monte de cavajetes, chorando e tal. A mulher chorava, chorava até aos poucos. O choro foi esmorecendo e de repente então acabou se acalmando. Um monte de gente foi lá, né? Acalmar a senhora. Eu também tinha parado de falar e ficamos as duas muito quietas, ouvindo a música de um moço que eu ainda não tinha visto. Aqui vai aparecer então o Xenofonte dela, né? Moço que eu não tinha visto ainda, que escutou a música dele. Ele estava sentado numa penumbra, tocando o saxofone. A melodia era mansa, mas ao mesmo tempo tão eloquente que fiquei imersa num sortilégio. Nunca tinha ouvido nada parecido, então ela ficou, né? Caiu de amores nesse momento. Nada parecido, nunca ninguém tinha tocado instrumento assim. Tudo o que tinha querido dizer à mulher e não conseguira, ele dizia agora com o saxofone. Interessante ela falar assim, né? Tudo que ele tinha querido dizer a mim, como mulher, né? Que eu, como mulher, estou escutando ele, né? Talvez outros não valorizem tanto, mas ela tinha uma sensibilidade que ela queria, então, despertou nela. O Freud chama de fetiche, né?
Quando aquilo que chama atenção numa pessoa, você fica todo antenado, é um elemento de atração que chama fetiche, né? Tudo que tinha que dizer a mulher não conseguia dizer, mas ele dizia através de uma música, né? Que ela não chorasse mais, tudo estava bem. Essa música era para a mulher chorando. Tudo estava certo quando existia o amor. Tinha Deus, ela não acreditava em Deus? Perguntava o saxofone. A música perguntava a ela, né? E tinha a infância, aqueles sons brilhantes. Falavam agora da infância. Olha aí a infância. A mulher parou de chorar e agora era eu que chorava. Aí entrou no lugar da mulher, né? Chorava de amores pela música que acalmou a mulher que perdeu a filha para um homem que era voltado para vagabundo e cafajeste. A mulher parou de chorar e quem chorava agora era eu. Em redor, os casais ouviam no silêncio fervoroso e suas carícias foram ficando mais profundas, né? Mais verdadeiras, porque a melodia também falava do sexo vivo e casto, como um fruto que amadurece ao vento e ao sol. Alguma coisa nessa música mexeu com a sexualidade da moça, né? Onde? Levou-me para o seu apartamento, ocupava um minúsculo apartamento no 10º andar de um prédio velhíssimo, toda a sua fortuna era aquele quarto com um banheiro mínimo, e o saxofone. Então era mais um miserável como esse daqui, né? Só vagabundo, só cafajeste. Contou-me que receberam o apartamento como herança de uma tia cartomante, depois, no outro dia, falou outra coisa, que tinha ganhado numa aposta, depois, no outro dia, ainda começou a contar uma terceira história. Era um mentiroso, né? Devia ser um aluguel baratinho. Interpelei-o e ele começou a rir. É preciso variar as histórias, Luciana. O divertido é improvisar. E para isso temos imaginação. Tá vendo? Se a gente leu Machado de Assis, essa frase tem lá, né? Vario, logo existo, né? Penso, logo existe, falava Descartes. Machado então muda e fala, vario, logo existe. É preciso ir variando. Não quer dizer que ela leu Machado naquela passagem, né? Quer dizer, o artista também, você não precisa ficar lendo o outro para poder escrever algo parecido, né? É uma criatividade da Lígia ou ela leu no Machado. Isso não importa muito, né? Mas ela está se apoiando aqui no Xenofonte, com o saxofone dele, que contou 3 mentiras de uma vez só, né? É uma herança de uma cartomante. Eu ganhei numa aposta. Aí no terceiro dia ela contou outra, ela nem lembra aqui mais, uma terceira história. Não tome tom ao pé da letra, Luiziana. É triste quando um caso quando um caso fica a vida inteira igual, diz o. Ah, sim, aqui continua, né? Continua a fala do Xenofonte. É triste quando fica igual. Improvisava o tempo todo, a sua música era sempre ágil, rica, tão cheia de invenções que chegava a me afligir, tá? Você vai compondo e vai perdendo tudo. Você aqui também, o autodidata, não sei porquê, né? Mas eu tenho agora uma implicância quando eu vejo essas semelhanças, né? O autodidata que nós sabemos que era o Machado de Assis, né? Essa frase aqui, né? Variar a história, Xenofonte, autodidata. Você vai compondo e vai perdendo tudo. Você tem que tomar nota, tem que escrever o que compõe. Ele sorria. Sou um autodidata, Luciana. Não sei ler nem escrever música e nem é preciso para ser um sax tenor. Sabe o que é um sax tenor? É o que eu sou. Tocava num conjunto que tinha contrato com uma boate e sua única ambição era ter um dia um conjunto próprio. E também ter um toca-disco e tal. Nossa vida foi tão maravilhosamente livre, tão cheia de amor, como nos amamos e rimos e choramos de amor naquele 10º andar, cercados por gravuras de Fra Angélico e retratos dos antepassados dele. Não são meus parentes, achei tudo isso no baú de um porão, confessou-me certa vez. Ela também, por ser jovenzinha, né? Estava com tendência, assim, a se apaixonar facilmente por qualquer coisa, romantizar, né? Porque retrato de antepassado, ele fala, não é antepassado, não. Apontei mais para os mais antigos dos retratos, tão antigo que da mulher só restava a cabeleira escura e as sobrancelhas.
Esta você também achou no baú? Perguntei. Ele riu e até hoje fiquei sem saber se era verdade ou não. Se você me ama mesmo, aí vai começar aqui uma loucura, tá? Vai entrar uma neurose aqui de você me ama e a exigência e o conto vai terminar. Se você me ama mesmo, me leva agora a um restaurante. Me compre já aqueles brincos. Me compre imediatamente um vestido novo. Tá? Começa a delirar, tá vendo? Questão do amor, né? Na brincadeira poética da ficção, não quer dizer que na vida real, né? Ele agora tocava em mais lugares porque eu estava ficando exigente, tá? Se você me ama mesmo, mesmo, saía às 7 da noite com o saxofone debaixo do braço, só voltava de manhãzinha. Então limpava meticulosamente o bocal do instrumento, lustrava o metal com a fralda e ficava dedilhando distraidamente, sem nenhum cansaço, sem nenhum desgaste. Luiziana, você é a minha música e eu não posso viver sem música, sem você, né? Dizia abocanhando o bocal do saxofone com um fervor com que abocanhava o meu seio, né? Meu peito. Comecei a ficar irritadiça, inquieta, era como se tivesse medo de assumir a responsabilidade de tamanho amor. Queria vê-lo mais dependente, mais ambicioso dela, né? Você não tem ambição? Porque está empurrando ele a mais adiante, quando ele parece que morre, então, né? Ela vai se casar com um homem rico e mais na frente, então, o início, aí volta o início do conto, tá? Que é assim, fui ser exigente demais, morreu, acabei me envolvendo com um rico, tenho milhares de coisas e aquilo que eu queria ter mesmo eu perdi. Por causa da ambição, né? Queria ver o mais dependente, queria ver o mais ambicioso, né? Para trazer coisas para mim, então, claro, né? Você não tem ambição? Bom, também está empurrando ele para não ser o quê? Vagabundo, né? Cafajeste. Empurrando ele para sair da vida de vagabundo, de cafajeste, apartamento, assim, né? Que ele dizia que era dele, mas não era também. Foi ficando exigente, né? Você não tem ambição? Não usa mais artista sem ambição. Que futuro você pode ter assim, tá? Era sempre o saxofone que me respondia, e a argumentação era tão definitiva que me envergonhava e me sentia miserável por estar exigindo mais. Contudo, exigia. Pensei em abandoná-lo, mas não tive força. Não tive forças, não tive. Preferi que nosso amor apodrecesse, que ficasse tão insuportável que quando ele fosse embora, saísse cheio de nojo, sem olhar para trás. Onde agora? Onde agora? Tem uma casa de campo, tem um diamante do tamanho de um ovo de pomba, e eu pintava os olhos diante do espelho. Tinha um compromisso, vivia cheio de compromissos. Ia a uma boate com um banqueiro, cheio de compromisso, indo ao boate com um banqueiro que dava a ela, jogava no aquário uma joia raríssima, né? Que ele falava assim: enfia essa merda no rabo. Enrodilhado na cama, ele tocava em surdina. Meus olhos foram ficando cheios de lágrimas. Enxuguei-os na fralda do saxofone e fiquei olhando para minha boca. Os lábios estavam mais finos, assim crispados. Desviei o olhar do espelho. Se você me ama mesmo, eu disse, se você me ama mesmo, saia e se mate imediatamente. Metaforicamente falando, parece que conduziu ele ou abandoná-la, né? Matar o amor, né? Não significa uma morte física, um suicídio, né? O cara deve ter ficado de saco cheio dessa mulher, muito exigente, quer anel de ouro, quer um monte de, né? E ele mesmo, como artista, perdendo a originalidade dele para questão financeira, né? É um jogo que a Lígia faz entre a questão humana, né? Na ambição social, né? Um jogo que ela faz, que é, na leitura que a gente vem fazendo,
e que vem usando aqui nas convocatórias, assim, como é que o narcisismo de cada um entra nesse jogo, né? Porque a gente, desejo de sucesso, de prosperar e se mostrar tudo falsificado, até mesmo o grande amor é. Tudo falsificado. Vamos falando aqui, pode conversar agora, né? A gente já terminou de ler. Tudo falsificado, até mesmo o grande amor. E ela desperta da fantasia, mas toda a vida dela é uma mentira. Ela viveu um monólogo mesmo com uma companheira física. Fala, Biratã. Boa noite, Ademo, tudo bom? Boa noite para todo mundo, Tá viu, baixinho pessoal? o som, tá? O microfone tá baixo aí, não sei. Vamos ver. Boa noite, Ademo, boa noite para todo Quer mundo. falar mais Espero que perto do microfone? Tá ouvindo bem, pessoal? Hã? Fala. eu achei bem interessante, apesar de eu nunca ter lido esse texto, mas eu achei bastante interessante a parte em que fala que ele apertava com a boca o bocal do saxofone tanto quanto abocanhava o seio da esposa, porque isso nos leva a entender que o mesmo amor que ele tinha pelo instrumento era o mesmo amor que ele nutria pela própria esposa. Ou talvez não. Vai saber, né? Mas assim, a interpretação é aberta aqui, tá? Se a Juliana quiser falar, Clarice, o Marcos, a Andréia, tá bom? Tem a questão da expectativa, né? Que você cria, você se ilude o tempo inteiro e você quer tudo muito completo, né? Você quer ter o amor fantasioso, ao mesmo tempo que você quer ter a realidade palpável e financeira sustentada, né? Você não tem como ter a mulher que trabalha e a mãe dona de casa ao mesmo tempo, porque alguma coisa vai ficar deficitário, né? Então, ela perdeu. Ela perdeu, mas ganhou e foi muito lucrativo para ela, mas ela perdeu o amor e a aventura que ela poderia ter. Né? Eu acredito, eu Interessante, acredito não? que ela vive uma angústia, um sofrimento muito grande. Mesmo ela sendo uma pessoa de uma classe social elevada, mas ela critica muito essa realidade dela. E ao mesmo tempo, quando ela fantasiou, na verdade, eu não vejo como um amor. Ela fantasiou. Tanto é que ela viveu um monólogo. Tanto é que ela não. São os acordes, a música dele que conquistou ela. Mas cada vez que ela vai falando dele, a gente vai descobrindo, aos poucos, que ele é um grande mentiroso. Toda hora ele contava uma história diferente. Então, ela mesma cai na real que aquele que é tido como amor, ele não serve para ela, que ela vive uma outra condição social. Ao mesmo tempo que ela critica a condição social dela, de tanta hipocrisia, de tanta coisa falsa, que a vida dela, na verdade a vida nossa, se a gente não tiver muito cuidado, é isso mesmo, de todos nós. Né? O que tem no inconsciente e o que tem no consciente, existe uma diferença muito grande. A nossa realidade mesmo, ela é triste, ela é sofrida. A gente tem momentos de alegria. Então, através da própria fantasia dela, ela criou esse amor, ela precisava daquilo, até mesmo para ela sobreviver, para ela ter momentos de alegria. Mas no fim mesmo, ela mesmo critica, ela cai na real e ela fala, e vem à tona, né? Ela começa a criticar aquela fantasia que ela mesma criou. Ele não mentiu para ela. Ela mesma criou uma fantasia e delirou. E depois caiu a ficha qual é a realidade social dela. Ela é uma mulher que ela valoriza bens materiais. Ela pode amar, sim, mas ela vive com os pés no chão. Não só de amor uma pessoa vive. Entendi assim. É. Agora vamos ver o que vai dizer o Marcos, né? Fala, Marcos. Duas coisas, Delmo. Com relação ao saxofone, segundo os músicos de jazz falam, o saxofone é o instrumento que mais se aproxima da linguagem do sentimento humano, por causa das notas, da quantidade de notas e a sonoridade dele. Aí, com relação ali ao conto, não sei, Adalmo, se você percebeu, mas do pôr do sol, basicamente os personagens são os mesmos, só está contando sobre um outro ponto de vista, né? É.
A mulher que deixa o pobre lá, né, o jovem com quem ela gostava, que era também vagabundo, que não só queria curtir a vida, né? É, Ela passa a conviver com um homem rico que tem ciúmes das coisas delas, das pessoas com quem ela sai, né? Os outros jovens com quem ela sai. E no final a diferença é que ela fica trancada e que ela manda ele embora, né? é, E será que quando ela mandou embora, ela se sentiu também morta, né? E outro detalhe interessante é que lá ela também fala sobre os personagens nas fotografias que não são parentes reais, né? é, Lá ele fala de uma prima, de uma tia e tudo que não são parentes reais dele, né? E é, aí também acontece a mesma coisa. Então achei bem interessante que parece que a espinha dorsal é a mesma nos dois contos, né? é. A Lígia tem uma coerência assim interna que chama na literatura dela, na que vai evoluindo assim, como se fosse espiral, passando de um conto a outro e sustentando uma fronteira, né, entre os bens materiais nos dois casos. Os bens materiais e os bens, vamos dizer, espirituais ou aqueles que divertem a vida da pessoa, né? Aquela menina lá do Venha Ver o Pôr do Sol, que antes ela usava tênis, andava. Quando o rapaz marcou um café, assim, para uma despedida dela, ela parece toda elegante, com outra roupa, outro vestuário. Ele não tem dinheiro para levar nem para um café, propõe uma despedida no cemitério, onde não teria ninguém, nem o ciumento, agora futuro, novo companheiro dela, que é rico e milionário, como é nesse conto aqui, né? Isso, nesse aí existe o apartamento pobre, onde os dois É, ficam também, né? é. Naquele conto, inclusive, tem até isso também. Ele diz assim que não levaria ela para o apartamento dele, pobre, para uma despedida. Meu amor, você te amei muito, agora você tem um homem rico, né? Mora com ele, vai viajar com ele, e eu não tenho nada, né? Aqui nesse apartamento pobre. Então tem um apartamento pobre aqui e lá. Aqui ela vai e fica lá no 10º andar, né? Escutando a música, vê um monte de coisa. Mas nos dois contos tem um paralelo entre um lado que é o amor e que a poesia, toda essa parte que a vida permite, né, a vida do artista, que não tem interesse nenhum, e essa frase que fala aqui, né? Tem muitas passagens que são interessantes, né? Só vagabundos e cafajestes, né? A marca do artista, né, tá aí. Ninguém quer vagabundo e cafajeste, só quer depois que tem como educar os filhos, né? Como morar melhor e tal. Então, quando ela dá um tchau para esse cara e se envolve com um homem rico, que dá tudo, né? E a vida mais elevada, lá no futuro, com 44 anos, não tão velha assim, parece que ela faz uma reflexão para trás, quando ela fala aqui essa frase do narcisismo, né? Naquele tempo eu não sabia, na hora a gente nunca sabe, nem pode mesmo saber. Todos nós passamos por isso aqui, só tem gente madura, né? Gente que já passou por algum arrependimento, que na hora você não sabia o que estava fazendo, quando vê depois que fez, perdeu, já foi, né, tá com outra e vai. Fala, Biratã, tá com a mão levantada? Não, só queria dizer, Adão, que eu acredito, e é claro, isso aqui essa opinião parte da minha cosmovisão. É, eu acredito que o sofrimento é um tema tão atual quanto o próprio romance. E eu vou explicar aqui o porquê. Porque é o seguinte, eu quero dizer que o sofrimento humano é tão comunicativo na literatura, tanto quanto o amor. Porque amar, hoje eu amo, amanhã eu não amo mais. Já sofrer, nós estamos constantemente sofrendo, levando só do ponto de vista biológico, estamos se envelhecendo, isso por si só já é um sofrimento, pelo menos eu interpreto dessa maneira.
Então, Aham. eu particularmente, eu me identifico muito mais quando a literatura me transmite, me traz uma descrição de uma cena de sofrimento. Não estou querendo menosprezar a questão de uma descrição de uma cena romântica, claro que não. Mas é porque eu acredito, pelo menos eu penso assim, que o sofrimento, ele passa uma mensagem mais bacana do que um romance. É a vida, né? Não consegue ser feliz com um rico também. Aí ela vai ver, Clarice, não consegue ser feliz com o rico também, ela vai ver que tinha uma certa felicidade lá com o mais humilde, né, mais pobre, mas ela então repete seguidamente, né, várias vezes repete a ambição, né? Eu estava ficando exigente. Esse ficando exigente se contrapõe a essa passagem aqui que são vagabundo e cafajeste, né? Quer subir na vida, não quer? A música era ágil, rica, cheia de invenções, chegava a me afligir. Era um autodidata. Aí ela começa a perguntar se quer ver se ele ama mesmo. Então tem que ir à luta, né? Aí ele saía às 7 da noite com o saxofone debaixo do braço e só voltava de manhãzinha. Prova de amor, né? Então limpava meticulosamente o bocal, lustrava a fralda e... Luciana, você é a minha música, eu não posso viver sem música. Dizia abocanhando o bocal do saxofone com o mesmo fervor com que abocanhava o meu peito. Então por ela ele fazia tudo, né? Queria vê-lo mais independente, mais ambicioso. Era como se tivesse medo de assumir a responsabilidade do tamanho amor. Era amor demais e dinheiro de menos, vamos dizer assim? Amor demais e dinheiro de menos, né? Quer me pegar, mas Mas hein? aí também a gente tem que ver o contexto, né? Ela está relembrando esse momento. E É, outra coisa, naquela vida dela, de quem tinha tudo, que tinha uma vida social privilegiada, aquele irresponsável foi uma quebra de rotina, é como se fosse uma aventura na vida dela. De tudo certinho, de repente ela se deu conta, ela viveu esse amor completamente fora dos padrões da vida dela naquele momento. Não pode ser isso, não? a impressão que transmite, Clarice, você já teve algum namoradinho de faculdade, assim, que depois você viu ele tornou-se médico, empresário, ou então era um músico, enfim, aqueles namoradinhos de faculdade que lá na frente, Eu acredito que, por exemplo, quando a gente é jovem, a cabeça da gente é uma, a nossa maturidade é de um jeito. é, Ou melhor, a gente não tem maturidade. E à é, medida que a gente vai envelhecendo, amadurecendo, né? Prefiro falar amadurecendo, a cabeça muda, é, os interesses passam a é ser isso, outros. é isso que fala aqui, né? Justamente isso que fala lá o Machado de Assis em Capitu, né? Ele era a minha juventude, deve ter um, né? Mas naquele tempo eu não sabia, na hora a gente nunca sabe, nem pode saber. Ela fala de um saudosismo, fica tudo natural, como o dia sucede à noite. Eu era jovem, não pensava nisso, como não pensava em respirar. A gente respira sem pensar em respirar e vai embora. Encontrou um médico, né? Um empresário, encontrou alguém que deu tudo a ela, né? Essa frase que a Juliana destacou aí no privado, no comentário preparatório, né? Porque leu antes o conto. Quando a pessoa lê antes, traz uma novidade, né? Agora o que que ela tem? Tem um velho que me dá dinheiro, tem um jovem que me dá gozo, e ainda por cima tem um sábio que me dá aula sobre doutrina filosófica com interesse tão platônico que logo na segunda aula já deitou comigo. Agora é essa mulher aqui. Tem um velho que me dá dinheiro, aí ela vai retomar o passado quando ela conheceu o Xenofonte no dia que uma mãe também falou uma frase parecida, né? A frase, a mãe ficou chocada. Veja em que meio minha filha foi cair. Só vagabundo, só... Qualquer mãe aqui que está nesse grupo, vamos falar sincero, né? Se você é mãe de uma filha,
Você não quer seu filho envolvido com essa gente, tá? Vamos ser sinceros, ninguém quer, né? Com Quando você, certeza. quando você começa a ver a sua filha saindo com esse gente desse tipo, você fala assim, meu Deus do céu, fala igual essa mulher aqui, né? Você prefere ela envolvida com um médico, vai formar em medicina, vai formar em alguém que você vai ter moradia, vai ter apartamento, carro, plano de saúde, essas coisas que a gente quer, né? Vai dizer que não quer? Foi lá que ela conheceu o Xenofonte. Tocando o saxofone que acalmou, né? O conto é lírico, né? Assim, não é uma realidade, o conto é uma ficção, mas é os valores humanos, né? Fala, Biratã. Essa situação, já que para mim é totalmente nova essa literatura, eu achei bem interessante. Esse pouco tempo que eu pude acompanhar, eu me lembrei do meu, não sei se foi segundo, terceiro. Enfim, foi um namoro que não deu certo, porque já tinha virado rotina e eu estava trabalhando muito. E, de resumir da história, eu não tive como conciliar trabalho e namoro. Então, chegou um determinado momento em que a minha namorada rompeu. E é claro que eu não quis, porque eu gostava muito dela, mas infelizmente foi o jeito. E eu percebi o quanto eu era imaturo naquela época e também não tinha essa visão geral da vida que eu tenho hoje. Realmente é difícil. Relacionamento é uma coisa muito difícil. É. Bom, então esse conto que a gente viu hoje aqui, né? Mas o interessante, posso Ah, falar? sim, pode, fica à vontade. É porque a escrita dela é realismo fantástico, né? Que chama. Acho que É é. isso aí. Pois é, então o que acontece? É incrível, isso tem a ver com tudo, a literatura e a psicanálise, né? Dialogam o tempo inteiro aí nesse caso dela. É. Porque é incrível, porque são ideias universais, mas são reais demais. Assim, tem uma realidade assim do ser humano É isso aí. que encanta a gente. É uma coisa assim. Eu fico prestando atenção nos estudos aqui, desses contos, e o que a gente acha uma pena é que o tempo é curto para a gente compreender de fato cada conto desse. Isso é uma É. pena. Não, a gente não precisa correr, não tem prova final, né? Mas é interessante o que você acabou de dizer, porque toda essa tramóia aqui, que a Lígia transforma numa obra-prima, né? Uma obra de arte, por isso que é número 1 do Brasil, né? Foi indicada a Prêmio Nobel de Literatura, que seria a primeira brasileira mulher a ganhar um Prêmio Nobel de Literatura. É uma criatividade exuberante, né? Vamos dizer sinceramente. Como acabou de falar a Clarice, é uma coisa banal, né? Que você vai falar no consultório do analista. Poxa vida, eu hoje estou casado com um homem que me dá tudo, né? E tal, não sei o quê, desfilo, mas minha vida está sem sal, né? Sem sabor nenhum, né? Tem um velho que me dá tudo, né? E tem um cara que deita comigo, um jovem que. Sim, mas não era isso que você queria? Era isso que eu queria, né? Mas aí começa. A Lígia transforma isso que você vai falar, escutar, ou vai falar como paciente, ou vai escutar como analista, as lamúrias da vida, que a Clarice agora aqui falou, a Clarice Borges, né? A banalidade da vida, que é universal, mas ela transformou numa obra-prima, né? Muito bem narrado, assim, a sequência, né? A construção poética do texto, né? É uma sessão analítica, então, relatada de maneira muito sublimada, como diz o Freud. Você sublimando os sintomas, você sai da doença, né? Agora, a gente não sabe, assim, da onde que vem esse dom, né? Porque a própria necessidade da mulher de falar assim, se esgueirando, entende? Parece que obriga a uma construção tortuosa, né? Porque o texto é cheio de tortuosidade, assim, aí fica indo e voltando, né? Primeiro ela tem que soltar os demônios, né? Sou mulher, logo só posso dizer palavrão em língua estrangeira, se possível fazendo parte de um poema. Então aqui tem mistura da autora com a personagem, né?
Vai todo mundo tomar no cu, enquanto a autora ela pode botar isso num personagem, né? Vai todo mundo pra merda, eu tô sofrendo. Enquanto a autora bota na boca de um personagem. Mas enquanto personagem, também é um equivalente, porque casado com um rico, que dá tudo, que transa com um jovem, que deita com o primeiro filósofo que vai. Não é uma vida, né? Então as pessoas ao redor poderão me ver como sou autêntica e ao mesmo tempo erudita, uma puta erudita. Você lê o conto de novo, agora ele ganha outra luz, talvez, né? Tão erudito que, se quisesse, podia dizer as piores bandalheiras em grego antigo, o Xenofonte sobre grego antigo. Que o Xenofonte também é o que escreveu o julgamento de Sócrates, né? O Platão escreveu um e o Xenofonte escreveu outro. Devido às aparências, né? Que o Sócrates foi condenado pelas aparências, né? Tá? Então chegou um decorador, né? Que vai decorar tudo, o tal do viado, né? Do René, que é uma bichona, né? Que chega, ai, madame, então vamos fazer assim. Todo aquele ambiente e ela bebendo uísque. Divino, né? Vai ficar divino, tá vendo? Vou ficar por esse conto hoje, 9h30. A gente tem lido dois, às vezes meio corrido. Vamos ficar em um conto, é mesmo cansativo, 9h30. Fazer mais um conto agora não compensa, não tem necessidade nenhuma de correr. O outro conto é mais singelo um pouco, né? Vamos botar ele aqui só para lembrar, que talvez a gente não volte a esse conto mais na frente. Trazer para cá o próximo conto. Um comentário rápido. Quem chegou a ler sabe o conteúdo. Mas também é bem, como falamos agora aqui, falou a Clarice, né? Também num comentário rapidinho, é bem sinuoso, né? Assim, tem a realidade, mas é cheio de sinuosidades, né? A propósito de um beija-flor, né? De uma flor e de uma borboleta, né? Que vai afundar a tromba dela. A Lígia consegue ser pornográfica, ô Clarice? Bem erótica, assim, sensual, né? Nesse conto aqui, muito sensual, né? Muito. No outro também, mas no outro era mais bruto um pouco. Aqui a borboleta mergulha a tromba no âmago de uma flor. Uma borboleta jovem. Maria Camila é uma senhora idosa, né? Essa rosa abriu ontem cedo, onde a borboleta... Se você pegar as frases dispersas, assim, a estrutura do conto. Essa rosa abriu ontem cedo, porque é uma estagiária de 18 anos, né? Que está estagiando com o marido dela, Maria Rita, né? E ele está mergulhando a tromba, né? No âmago da flor. A Maria Rita envelhece, né? Há de ver como a rosa está feliz por ter sido escolhida. Ah? No lugar da idosa agora, né? Acho que essa borboleta já esteve por aqui, a senhora não viu? Ela vivia telefonando lá para casa, né? A estagiária, né? Queria falar com o marido dela. E ela grita aqui no meio do conto, ó. Interessante como ela grita no meio do conto. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Aqui ela fala, ó. Maria Camila é a senhora, né? Esposa de um... Parece que é um médico, alguém experiente, um senhor que está com a estagiária, tá? Aqui em Vitória aconteceu, cara, muito parecido assim. Vou falar os nomes que não tem problema, ninguém vai ver isso aqui. Se vê também, já é caso público. A dona Andréia chega assim, Delma, aconteceu comigo também. O que aconteceu com a senhora, dona Andréia? Dona Andréia com 54 anos, uma mansão de 3 andares. Ela falou assim, a minha mesa não tem nem como vender, porque para tirar tem que desmontar e é tão gigante que não cabe em sala nenhuma, porque o cirurgião, o marido dela, para receber a socialite, né, a alta sociedade, ela que arrumava o ambiente, tinha um também de uma mansão, né,
cirurgião famoso. Cirurgião lá envolvido com a secretária, né, com aqueles peitões ali. Doutor, aqui tem mais uma paciente, né? Entra na sala com o vestido curtinho. Eu sei que ele foi embora com ela, deixou ela, falou assim, ó, Maria Amília, que seria nossa amiga aqui, né? Toma a chave da mansão, tchau, vou embora com a secretária. Chegou Dona André gritando, Adelma, aconteceu comigo também, meu marido foi embora com a secretária. Maria Camila relaxou a posição tensa, olhou o relógio, sacudiu a cabeça, fechou com força os olhos, cheio de lágrima. E começou a gritar, ó, o que eu faço agora? O que eu faço agora? Mesma coisa, Dona Andréia. Murmurou, inclinando-se para a Rosa. Eu gostaria que você me dissesse o que eu faço agora. Apoiou a nuca no... Augusto, me diga depressa. O que eu faço agora? Me diga. Nesse conto, a narrativa, então, aqui tem uma empregada, né, que faz companhia aqui, a Dona Maria Camila. E a propósito de pregar um botão, conversava com ela enquanto o tempo ia passando, porque o final do dia chegando ia ter uma... No meio das frases tem uma ironia enorme, né? Acha a vida tão maravilhosa. Mas o chá não vai... Traga 3 xícaras. Mas não é só a senhora e a estagiária? O doutor pode aparecer de surpresa. É quase certo que ele apareça, acrescentou a mulher, limpando o vestido, os pedaços de pétala dilacerada que ficara por entre os pregos da saia, levantou-se, respirava ofegante. Quero os guardanapos novos. Não vai esquecer, viu? Os novos. Passos ressoavam na calçada. Quando ficaram mais próximos, a empregada pôs-se na ponta dos pés, tentando ver além do muro da casa da vizinha quem estava vindo. Deve ser ela. É ela, sussurrou. É ela, excitadamente. Talvez, né? A gente está lendo lá no... Ô Clarice, nós estamos lendo domingo um caso gozado que aconteceu parecido assim. A esposa do Jung, Dona Emma Jung, Sim. a Dona Emma Jung fez o seguinte, meu senhor marido, seu Carl Jung, você traz aqui a Sabina Spioray aqui em casa que nós queremos ter uma conversa. A dona esposa do Jung mandou que o Jung levasse na casa dela a paciente com quem o Jung tinha relações sexuais no manicômio. E a Sabina Spioray passou a querer engravidar e ter um filho com o Jung. É tão interessante esses casos, porque, veja só, aqui a Maria Camila manda chamar o marido, né? E a estagiária, e vai servir um chá para 3, vai dar uma bronca no meu marido, né? Vem cá, meu marido, você tá com uma estagiária ligando para cá frequentemente, né? Augusto, o que eu faço? O que eu faço? Me diga, né? Porque tem que botar em prato limpo essa situação, né? Ou vai ficar fingindo que não vê, né? Pelo menos a dona Emma Jung chamou a Sabina e o... Isso nós lemos nas cartas, tá? Aqui nós estamos vendo na ficção e lá vemos na realidade, né? Então tem esse conto aqui que dessa maneira resolve uma questão também, tá? Como que a Lígia vai mostrando esse impasse da vida real de maneira literária, com a criatividade que a gente fica lendo e não acredita, né? Então esse aqui é um comentário rápido, não vou ler passo a passo não, a gente tinha combinado de ler ele também, mas tem Loucos por Literatura leu, né? Tem quem leu no privado, comentou rapidinho, a Márcia hoje não pôde vir. A Márcia leu e fez um belo comentário no espaço privado. Pena que não veio hoje. Uma relação de traição, ela chama, né? Mas é um envolvimento amoroso que, igual tem Jung lá, né? Você tem que chamar e vem cá, vamos resolver isso, né? Porque não dá para continuar, né? Augusto, o que eu faço? O que eu faço? Tá afundando a tromba no âmago da flor, né? Tá? Aqui no meio do texto ela diz que o marido, ela telefonava, né? Não marquei em negrito, mas parece uma senhora que já está com tremor nas mãos, diz aqui no meio. Você chegou a ler esse conto, Juliana?
sei se o Juliano está acompanhando. Chegou a ler também, é? Quiser comentar alguma coisa, né? Quem leu, quiser escrever, comentar alguma coisa. Nós estamos estudando a literatura da Lígia Fagundes Telles, que faleceu em 2022. Nessa perspectiva, então, dela ter escrito de maneira bastante psicanalítica, né? Uma, Andréia, veja só, o interessante, tá? Você que atende, né? Uma pessoa assim, ela não precisa nunca ir um analista, né? Fica até bizarro, né? Ir um analista. Ela já compreende a realidade a partir da linguagem. A realidade toda é vista sempre num jogo psicológico entre os seres humanos, né? E nesse jogo psicológico entre os seres humanos, quem percebe, igual percebe a Lígia, não precisa já... Ela vai ensinar o analista, se ela for lá, né? Porque ela já sabe justamente interpretar a realidade e converter numa sublimação, né? Porque o mundo é cruel, né? O mundo é cruel. A moça se interessou pelo rapaz, pelo senhor, né? Que deu bola para ela. E a mulher dele é uma idosa, né? E nessa loucura da vida vai acontecendo isso aí, né? O amor é sempre uma surpresa, né? Fala, Biratã. Eu gostaria muito assim de compreender porque que todo escritor tem um pouco de psicólogo. É. É o contrário, né? Quando deixa de ser paciente, vai ser escritor. Por isso ele vira psicólogo, né? Ele não precisa mais do psicólogo, porque ele se torna um. Ele passa a compreender a psicologia da realidade, né? Aí ele vai escrever sobre ela. Ele fica livre daquele sofrimento angustiante que vai falar em privado com o padre, com a amiga, né? Essa Lígia, assim, uma conversa com a amiga, ela devia rir da realidade, né? Porque ela já percebia muito além né? Da pessoa comum perceber. Perceber só não, a gente sempre percebe, mas ela conseguia converter numa desforra, né? Quando você vai escrevendo assim, você desforra. Escrever é sempre uma vingança, né? Quando escreve igual escreveu aqui, é uma vingança, né? Quer dizer, a condição humana é tão miserável que a estagiária também vai se meter com um homem casado, tá vendo? Quantos anos ela tem? 18, ó. Mas então não é menina. Essa menina e a empregada fez pausa para ajustar melhor o pente nos cabelos grisalhos. Eu conheço essa menina? Não, não conhece. Quantos anos ela tem? Uns 18. Então não é menina. Quem fala que não é menina é a empregada, né? Estou esperando uma menina. Meninazinha bem esperta essa, né, Juliana? Essa aqui está no caminho contrário daquela anterior, né? Que arrumou um homem rico, né? Aqui é outra que está envolvendo, então, com uma 9h40. Se não tiver comentário, não tiver, né? A gente vai caminhar para o final. Mas você falou uma coisa aí muito séria e real, né? Através dos textos da Lígia, a gente percebe o quanto que o ser humano é miserável. É miserável, A né? pessoa não pode, tipo assim, uma pessoa que envelhece, uma mulher que envelhece, ela envelhece, mas ela tem a beleza dela, ela tem as características típicas de cada tempo tem sua beleza. E justamente isso nos passa. Mas acontece que isso aí é uma realidade, infelizmente. O quanto que o ser humano é miserável, é infeliz mesmo. É. A miséria humana vai aparecendo nos contos dela, porque vão surgindo esses interesses, né? Que movimenta a pessoa também. Infelizmente, é a realidade. É melhor a gente conviver com a realidade do que com a fantasia que não existe. Mas as realidades são variadas, né? Tem essa. Não é toda hora que acontece de um médico sair com como aconteceu aqui, não é toda hora, né? É um mico, né? É um mico. Fica falado na cidade, todo mundo sabe. Doutor fulano, com a secretária, rapaz, ele foi viver outra vida, tá mais feliz, tá mais risonho, tinha aquela vida burocrata lá com
toda aquela pompa, né, para receber, para fazer uma nova cirurgia, tinha todo investimento social, deu um pontapé naquilo e foi embora. Mas não é toda hora que acontece, né? Então o extraordinário que a Lígia Gostei do comentário do colega aí. Alguns se dão bem mal, bem mal. Gostei dessa. Alguns se dão bem mal nessa, né? Isso aí. Então, mais uma vez, vamos chegando ao final, né? Se alguém tiver alguma ideia, alguma sugestão, nós estamos na pesquisa, trazendo material novo, né, de leitura. Aqui é um passo adiante para quem está acompanhando a formação psicanalítica, né, assim, o estudo da psicanálise através da literatura e dessa compreensão de linguagem. A gente vai vendo como que a linguagem está acima, né? Ela sempre está acima, porque ela liberta, inclusive, da própria psicanálise, né? A literatura e a linguagem em geral, né? Quem diz é o Jorge Batalha, assim, é a liberdade total a linguagem. Você pode dizer qualquer coisa na linguagem, né? Então você fica livre, né? O Freud dizia, fale tudo que lhe vier à cabeça. Procure se libertar. Só que o paciente, o neurótico, né, que sofre, é tão travado que não conhece o poder da linguagem. Quando ele vai conhecendo e vai se libertando dessas travas, ele vai, por associação livre, construindo o que ali já parece, né? Como se ela tivesse feito um tratamento psicanalítico. Mas não tem, né? Ela tem o dom natural de se expressar dessa maneira pela observação da realidade, né? Então ganha uma vantagem muito grande, como disse o Biratã. O escritor torna-se, então, já um psicólogo, né? Terminar por aqui hoje. Agradeço aí a quem esteve presente. Obrigado, Marcos. Obrigado, Clarice, Ricardo, Andréia, Loucos por Literatura, o Freud, né? Juliana. A gente se vê no domingo. Então, vou dar uma boa noite, né? Encerrar aqui a gravação.